Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. O profeta Miqueias. O profeta Miqueias, tomado por uma ira e tristeza no seu coração por ver tanta maldade, rebeldia e desprezo em Jerusalém pelos que devia acolher o povo e conduzi-lo, estava afastado de Deus e maltratando o povo, o qual tinha necessidade de ser acolhido. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Miqueias estava no coração de uma sociedade quebrada, mas também um homem tomado pelo coração com a justa indignação, mas também por uma profunda tristeza. Ele não estava apenas listando pecados, estava desvendando as raízes da queda de uma nação. Cada palavra que proferia era como um martelo batendo nos alicerces de um reino em decomposição. A sua missão era expor a verdade, que ninguém queria ouvi-la. A destruição de Judá não viria por causa de inimigos externos como a Síria ou a Babilônia. Ela brotava de dentro. O câncer que corroía a sua sociedade tinha 3 nomes: ganância, opressão e engano. Primeiro veio a ganância, o pecado que destrói a nação de dentro para fora. Em Judá, a riqueza havia se tornado o Deus Supremo. E os ricos adoravam com fanatismo sem limites. Eles não apenas cobiçavam, tramavam, não apenas desejavam, roubavam, enquanto os pobres cultivavam suas terras, os poderosos conspiravam para tomá-las e, ao amanhecer, colocavam os seus planos em prática sem hesitação, certo de que ninguém os impediria. As palavras de Miqueias cortavam fundo, revelando a mentalidade perversa dos proprietários e oficiais. Ai daqueles que planejam a maldade, que trama o mal nas suas camas e ao romper do dia executa, porque isso está no seu poder. Cobiçam campos e roubam, e casas e as tomam. Oprime o homem e a sua casa, cada um e a sua herança, conforme está escrito em Miqueias 2, 1 e 2. Imagine isso. Lavradores que cuidaram das suas terras por gerações sendo subitamente expulsos dos seus próprios lares. Seus campos, que eram o sustento das suas famílias, tomaram. Suas heranças, o legado que esperavam passar para os seus filhos, foram tomados. Eram roubados em plena luz do dia. E o seu crime, serem pobres demais para se defender. Os poderosos não tomavam apenas o que queriam, eles arrancavam
a dignidade daqueles que já tinham pouco. Não via a sua vítima como seres humanos, mas como degrau para a sua própria fortuna. Mas Deus estava observando e sua resposta não seria sutil. Estou planejando uma desgraça contra este povo, da qual vocês não poderão escapar, conforme está escrito em Miqueias 2:3. As terras que haviam roubado lhes seriam tiradas, e as casas que haviam tomado seriam entregues a outros. Aqueles que construíram por meio do engano desmoronariam sobre os seus pés e estariam impotentes do Deus que haviam ignorado. Mas a ganância não era o único pecado que alimentava o colapso de Judá. Ela se entrelaçava com algo ainda mais monstruoso: a opressão. Os governantes, juízes e oficiais que deveriam protegê-la, o povo, haviam se tornado seus opressores. Em vez de promoverem a justiça, usavam o poder para esmagar os mais fracos e indefesos. Mas o profeta Miqueias não poupava palavras para descrever a brutalidade das suas ações. Vocês, líderes de Israel, não deveriam conhecer a justiça? Vocês que odeiam o bem e amam o mal, e que arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos? Miqueias 3:1-2. Isso não era apenas uma metáfora, era a pura realidade de um povo comum. Os líderes se comportavam como lobos, deslacerando as suas vítimas como presas. Os pobres eram despojados de tudo: terras, lares, sustentos e até esperança. Restava-lhe o nada, enquanto os poderosos se banqueavam a meio desespero alheio, e quando clamavam por justiça era recebido com indiferença, ou pior ainda, com o silêncio. Miqueias via esta opressão em todos os cantos. Nos tribunais, onde juízes aceitavam suborno; nos mercados, onde comerciantes enganavam os seus clientes; nos campos, onde trabalhadores eram privados de salários justos. Todo sistema estava corrompido e as vítimas não tinham quem lhe defendesse. Mas Deus ouvira os seus clamores e anunciou uma resposta aterradora aos opressores. Então eles clamarão ao Senhor, mas ele não responderá. Neste tempo, esconderá dele o seu rosto por causa do mal que eles praticaram. Miqueias 3:4. Da mesma forma que ignoraram os gritos de socorro dos pobres, Deus ignoraria os seus clamores quando o juízo chegasse.
Sua riqueza e influência não os protegeria. O poder com o qual haviam pisoteado os outros nada os significaria diante do julgamento divino, mas talvez o pecado mais insidioso de todos fossem o engano, os falsos profetas e as suas mentiras por lucros. Estes profetas não eram apenas iludidos, eram conscientemente enganadores, manipulando o povo por benefícios próprios. Alegava falar em nome de Deus, mas as suas palavras estavam à venda. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Na verdade, as palavras do profeta Miqueias eram uma verdade dura e exposta para todo mundo aquilo que estava acontecendo pelos dias em Jerusalém e em Judá. Os 3 pecados que corrompiam aquele povo como se fosse um câncer interno. A ganância, a maldade e o engano estava profundamente no centro daquela sociedade, naquela geração. Nos dias de hoje, a sociedade e as nações estão sofrendo desta mesma doença. Este câncer que está instalado dentro das nações. A ganância, a maldade e o engano está levando muitas pessoas ao abismo, porque estão pisoteando os mais fracos, os pobres, sendo enganados por uma elite que sabe que estão errados, mas não querem reconhecer os seus erros e nem querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Os falsos profetas, esses são, acredito, um crime maior. Sabendo que está pregando engano, ciente do que está fazendo do povo uma massa de manobra para os seus benefícios próprios, levando a sociedade ao engano, tirando-lhe a esperança e pouco que eles têm para se enriquecerem e tornarem cada vez mais poderosos. A paciência de Deus está esgotando com este povo e mais breve possível Deus vai intervir no meio desta nação, desta geração, e o juízo de Deus vai ser derramado sobre este povo e eles vão pagar pelos seus feitos. Mas ainda há tempo de cair em si, reconhecer o seu erro, a sua ganância, a sua maldade e o seu engano e pedir perdão a Deus com um coração aquebrantado e voltasse-se a Ele, formando uma aliança com Ele e andando em retidão e em justiça, e assim Deus os perdoará da condenação deste mundo e do juízo vindouro. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!